E aí, aqui é o Node, imagine só, em uma ilha do Caribe o Dr. Penha e seu grupo de mercenários chegam em uma floresta onde esperam encontrar uma espécie rara de animal. Por motivos desconhecidos eles levam junto algumas cabras e partem para explorar o local, quando um dos membros do grupo acaba caindo e quebrando a perna. Ao invés de ajudar, o doutor manda carregarem o seu equipamento e deixá-lo ali, pois eles não podem perder mais tempo. Quando chega a noite, a equipe monta um acampamento no meio da floresta e seguem vigilantes, pois a criatura que o Dr. Penha está procurando pode estar por perto. De repente, um dos mercenários é capturado por um monstro e o resto do grupo dispara suas armas, mas não acertam o alvo. Um a um, a criatura vai eliminando os integrantes, mas quando chega a vez do doutor, outro mercenário salva sua vida e é atacado pelo monstro. Sem perder tempo, o Dr. Penha derruba uma rede em cima da criatura e dispara um dardo tranquilizante, deixando-a inconsciente. Graças a isso, ele finalmente encontrou o espécime que tanto procurava, nada menos do que o temível chupacabra. No dia seguinte, um cruzeiro está prestes a sair da ilha, e dentre os tripulantes está Lance Thompson, um agente federal. Ele vai falar com o capitão do navio Randolph e diz ter sido enviado para investigar os casos de roubos ocorridos na embarcação. O capitão responde que vários passageiros tiveram suas economias roubadas e o ladrão desativou o sistema de câmeras, não deixando rastros do crime. Ainda assim, Lance promete capturar o criminoso e aproveita para prestar respeito a Randolph por seus atos heróicos durante a Guerra do Golfo. Em retribuição, o capitão manda o seu primeiro imediato, Hamilton, mostrar as instalações ao agente e lhe ajudar no que for necessário. Após a conversa, Randolph recebe a visita de sua filha Jenny, que mostra ao pai um boneco do chupacabra, conhecido por ser uma lenda do Caribe. Mal sabe ela que um chupacabra de verdade está sendo enviado no cruzeiro por um dos tripulantes, o Dr. Penha. Antes de entrar na embarcação, o doutor paga 2 funcionários, Carlos e Pablo, para levarem a mercadoria, exigindo que eles mantenham segredo até chegarem aos Estados Unidos. Por fim, após todos os passageiros retornarem, o navio zarpa pelo mar e a viagem segue sem maiores incidentes. Porém, no depósito de cargas do navio, Carlos e Pablo resolvem checar a encomenda do Dr. Penha mais de perto. Para o azar dos dementes, assim que abrem a caixa, o chupacabra consegue se soltar da gaiola e morde o pescoço de um deles, sugando seu sangue. Sem saber o que está acontecendo no navio, o capitão Randolph vai até a sala de jantar, onde se reúne com convidados especiais do cruzeiro. Além de Jenny e o agente Lance, que se passa por um vendedor de seguros, na mesa estão a senhora Hartman e o Sr. McGraw e, por fim, o próprio Dr. Penha. Enquanto todos conversam à mesa, uma das funcionárias do navio, junto ao seu colega, vai ao setor de cargas, pois Carlos e Pablo ainda não retornaram. Os dois se dividem para procurar, mas ao chegarem no setor, encontram Pablo sendo devorado pelo chupacabra. Antes que possa reagir, o sujeito é atacado pelo monstro e ao ouvir os gritos dele, a sua colega corre para ajudá-lo, apenas para se tornar mais uma vítima. Minutos depois, Hamilton vai chamar o capitão, avisando que houve um incidente no setor de carga. Randolph segue até o local ao lado de Lance e os dois encontram as 4 vítimas já sem vida no chão. Ao lado delas está uma carga não autorizada contendo uma gaiola aberta, indicando que eles foram atacados por algum animal selvagem. Como primeira medida, o capitão pede à sua equipe que mantenha sigilo sobre o incidente e recolham as armas para capturar o responsável por isso. Enquanto isso, o Dr. Penha termina o jantar e convida Jenny para conversarem na área externa do navio. Ele afirma ser um criptozoologista que estuda animais e criaturas míticas ou extintas, sendo sua especialidade o chupacabra. Segundo a lenda, a criatura se alimenta do sangue de outros animais e possui um corpo tão resistente que nem mesmo lâminas ou balas podem machucá-lo. A conversa continua, mas Jenny nota os seguranças do navio equipados com armas pesadas. Temendo que isso tenha alguma relação com a sua mercadoria, o Dr. Penha pede a Jenny para lhe mostrar o navio, começando pelo setor de carga. Chegando lá, eles encontram o capitão Randolph, que tenta manter o incidente em segredo, e pede a Lance para levar Jenny
Jenny e Dr. Penha de volta aos quartos. O agente obedece e mesmo com os dois insistindo em saber o que está havendo, Lance apenas afirma ser um assunto confidencial. O doutor então volta ao seu quarto, mas assim que Lance e Jenny vão embora, ele segue escondido para ver se algo aconteceu com o chupacabra. Nesse meio tempo, o Capitão Randolph e sua equipe se dividem em duplas para explorar todo o navio em busca do que atacou a tripulação. Uma das duplas vai checar o setor da lavanderia, mas o chupacabra aparece por trás de um deles e morde o seu pescoço. Rapidamente, o seu colega avisa o capitão pelo comunicador que encontrou o monstro, mas também é eliminado em poucos segundos. Randolph e Hamilton se apressam para ajudá-los quando se deparam com um membro da equipe com o pescoço ferido. Logo em seguida, o chupacabra surge na porta e o capitão atira contra ele, mas a criatura desvia dos disparos e foge dali. Pouco depois, Lance se junta ao grupo e vão atrás do monstro, que segue em direção à saída de incêndio. O capitão rapidamente manda a central de comando trancar o local, porém sem que ninguém veja, o Dr. Penha coloca um extintor entre uma das portas, permitindo a saída do chupacabra. Minutos depois, Randolph vai checar se todas as passagens foram fechadas, quando encontra o extintor preso em uma delas. Por causa disso, o monstro consegue fugir e começa a atacar os tripulantes que atravessam seu caminho. Com a situação piorando rapidamente, o capitão decide enviar uma mensagem pedindo que todos os passageiros voltem às suas cabines. No entanto, Jenny desobedece a ordem e vai falar com o pai, insistindo para que ele diga toda a verdade. Lance então explica que um animal selvagem está solto no navio e eles precisam capturá-lo antes que mais passageiros sejam eliminados. Infelizmente, um dos membros da equipe entra em contato pelo comunicador, informando ter encontrado mais 2 tripulantes sem vida no deck principal. Randolph vai até lá junto com Lance, mas antes ele pede para a filha ficar na sala até que a situação seja resolvida. No entanto, assim que os dois saem da sala, o Dr. Penha aparece, dizendo ter informações importantes sobre o caso e que precisa avisar ao capitão. Com isso, os dois vão atrás dele e o encontram checando as 2 vítimas eliminadas pela criatura dentro do banheiro. O Dr. Penha então conta toda a verdade, dizendo que trouxe ao navio o chupacabra, uma criatura que até então todos acreditavam ser só uma lenda. Seu objetivo era apresentar a sua descoberta à comunidade científica, mas ele não esperava que o monstro fosse solto antes de chegar aos Estados Unidos. Isso só deixa o capitão ainda mais furioso e ele exige saber do doutor qual a maneira de eliminarem o chupacabra. Entretanto, o Dr. Penha se recusa, pois esta descoberta é extremamente valiosa e precisa ser preservada a qualquer custo. Ao invés disso, ele promete dar um jeito de capturar o chupacabra, assim como fez na floresta, e sem outra escolha o capitão resolve ajudá-lo. Enquanto o grupo monta um plano, 2 garçons também desobedecem a ordem do capitão e vão até o cassino para aproveitar que o local está vazio. Um deles pega uma garrafa de bebida e sobe até o primeiro andar, porém ele começa a gritar em desespero como se estivesse sendo atacado. Seu amigo vai ver o que está havendo, mas segundos depois o corpo do sujeito é arremessado do primeiro andar, com o pescoço sangrando. Junto a isso, o chupacabra salta na direção do segundo garçom, que consegue desviar e aciona o alarme de incêndio. Infelizmente para ele, o monstro remove o seu braço e o torna sua próxima refeição. De volta à central de comando, o capitão Randolph capta o sinal do alarme e manda todos seguirem até o cassino, enquanto envia uma mensagem de emergência para a marinha. Sabendo que ninguém vai acreditar na história de um monstro atacando o cruzeiro, Randolph diz que se trata de um alerta tango. Isso significa um chamado de emergência em caso de ataques de grupos criminosos, e a marinha prontamente responde, enviando uma equipe de soldados armados. Nesse meio tempo, Lance, Hamilton e os seguranças do navio vão até o cassino em busca do monstro. Porém, ao invés do chupacabra, eles encontram o Sr. McGraw roubando o dinheiro das mesas de apostas. É então revelado que ele é o ladrão do navio e Lance anuncia sua prisão, o trancando em seu quarto até voltarem para os Estados Unidos. Com esse caso resolvido, ainda falta encontrar o chupacabra, que continua solto
solta no cruzeiro. Felizmente, os reforços da marinha chegam ao navio, com os soldados liderados pelo comandante Link. Além disso, a equipe de segurança consegue reativar o sistema de câmeras e mostram as imagens do Chupacabra vagando pelos corredores. Assim que toda a situação é esclarecida pelo Capitão Randolph, o comandante Link prepara sua equipe para eliminar o monstro. Ao mesmo tempo, Lance e o Dr. Penha vão até a cozinha e montam uma armadilha para capturar o Chupacabra. O doutor diz que no passado seus colegas duvidaram da sua pesquisa sobre a criatura, dizendo não passar de um mito. Por causa disso, ele dedicou sua vida a provar a existência do Chupacabra para se vingar daqueles que desmereceram seu trabalho. Assim que a armadilha fica pronta, o Dr. Penha vai falar com o capitão, mas ele diz ter autorizado a equipe do comandante Link a eliminar o monstro. O doutor avisa que armas comuns não serão suficientes para detê-lo, mas antes que possa tirar isso à prova, um dos soldados é atacado pelo monstro. Seus colegas descarregam suas armas contra a criatura, mas nada adianta, e o Chupacabra foge mais uma vez. Ainda assim, o resto do grupo segue em busca do monstro, que parte em direção ao compartimento de lixo. Assim que entram no local, os soldados disparam contra os sacos de lixo, esperando que o monstro esteja escondido atrás deles. Porém, o Chupacabra havia fugido pelo tubo de ventilação segundos antes, demonstrando ter uma velocidade fora do normal. Em outra parte do navio, a Sra. Hartman está cansada de ficar no quarto e sai para dar uma volta com seu cachorrinho. No entanto, a velha acaba o soltando no corredor e ele corre em direção ao cassino, onde o Chupacabra o espera. Segundos depois, a sua dona chega ao local atrás dele, apenas para encontrar o pobre animal sendo devorado pelo monstro. Deixa o seu F pro doguinho. A mulher grita de pavor diante da criatura, que não perde tempo e a transforma em sua próxima vítima. Enquanto isso, o comandante Link volta à sala do capitão e decide tomar o controle do navio, devido à gravidade da situação. Além disso, ele ordena que o capitão inicie a evacuação para retirar todos os tripulantes em segurança. Randolph obedece e pede a sua equipe para preparar os botes salva-vidas e avisar aos tripulantes da situação. Jenny insiste em ajudar o seu pai e pede à filha para conduzir os tripulantes, mas exige que ela esteja no primeiro bote a sair do navio. A garota obedece e Lance a acompanha para iniciarem os procedimentos de evacuação. Por fim, o capitão usa o comunicador para pedir a todos os passageiros que se apressem em chegar aos botes salva-vidas. Nesse meio tempo, o Dr. Penha volta para o seu quarto, onde recolhe uma dose de tranquilizante e um desfibrilador. No mesmo instante, ele ouve a voz de Lance e Jenny no corredor, e em um ataque surpresa, o doutor usa o desfibrilador para deixar Lance inconsciente. Jenny fica confusa com essa atitude, mas logo parte para atacar o doutor, desferindo socos e chutes contra o sujeito. Apesar do esforço, o Dr. Penha usa o tranquilizante na garota e a leva nos braços, com o objetivo de usá-la como isca para pegar o Chupacabra. A situação vai se tornando cada vez mais crítica, e o Sr. McGraw, que ainda está preso em seu quarto, tenta encontrar um meio de fugir. De repente, ele vê a saída de ventilação no teto e foge por ela, seguindo em direção ao quarto da Sra. Hartman. Lá dentro, ele recolhe as joias e o dinheiro da mulher, além de encontrar roupas e uma peruca. Com isso, ele resolve se disfarçar para que possa passar despercebido e chegar no bote salva-vidas. De volta ao centro de comando, o capitão pergunta a Hamilton se todos os passageiros já estão a bordo. Ele confirma a informação, no entanto, não encontrou Jenny em nenhum dos botes. Temendo que algo tenha acontecido a ela, o capitão pega sua pistola e vai atrás da filha, deixando a liderança para o comandante Link. Minutos depois, ele encontra o agente Lance caído no chão, e assim que o ajuda a se levantar, o agente diz que o Dr. Penha o atacou e levou Jenny como prisioneira. Os dois então se apressam para chegar na cozinha, pois suspeitam que o doutor irá usá-la para atrair o Chupacabra. Como eles temiam, Jenny acorda amarrada em um dos armários, com o vilão dizendo que o sacrifício dela será pelo bem da ciência. A garota se desespera e tenta se soltar das amarras, mas seus gritos atraem um monstro, que começa a caminhar em sua direção. Com o Chupacabra chegando cada vez mais perto, o Dr. Penha se prepara para pegá-lo com a rede, mas Lance e o Capitão Randolph chegam no último segundo e atiram contra a criatura. O Chupacabra foge dali, e Randolph se apressa em desamarrar a filha e levá-la a um lugar seguro. O doutor também foge para evitar ser capturado, mas ele acaba se deparando com um monstro que, sem hesitar, ataca o seu pescoço com as garras.
Pouco depois, os soldados do comandante Link veem tudo e descarregam suas armas contra o monstro, que corre para evitar os disparos. Com o chupacabra longe dali, Lance tenta ajudar o Dr. Penha e pede para que ele diga como é possível eliminá-lo. Porém, antes de perder a vida, o doutor apenas diz que não há possibilidade de eliminá-lo e que todos no navio estão condenados. No entanto, Jenny acredita que ele tem arquivos com informações sobre o chupacabra e parte para procurar no quarto dele, junto com Lance e o Capitão Randolph. Enquanto eles vão até lá, o Sr. McGraw, vestido como a Sra. Hartman, corre em busca da maleta com dinheiro roubado, escondida na sala de máquinas. Assim que a encontra, o sujeito tenta fugir para os botes, mas o chupacabra o encontra primeiro e tenta atacá-lo. Por sorte, os soldados ouvem os gritos de McGraw e atiram contra o monstro, mas a criatura foge novamente. Após essa troca de tiros, o Sr. McGraw tenta fugir, mas acaba se deparando com Lance, Jenny e Randolph, que logo percebem as intenções do demente. O capitão então tira a maleta das suas mãos e o leva sob custódia, para que responda por seus crimes quando tudo isso acabar. A noite continua e o comandante Link entra em contato com a marinha, dizendo que o monstro é a prova de balas e que precisa de mais reforços. Em resposta, o general manda retornar com sua equipe e retirar todos os sobreviventes do navio, mas o comandante está decidido em eliminar a criatura. Por causa disso, ele desobedece e manda os seus soldados se reunirem para tentar uma última investida. Por fim, o Capitão Randolph e o resto do grupo chegam ao quarto do Dr. Penha, onde encontram seu caderno de anotações. Nele é informado que o cientista desenvolveu um tranquilizante especial para controlar o chupacabra, mas que em doses muito altas seria capaz de eliminá-lo. Esse tranquilizante é inserido no dardo de uma pistola que foi guardada pelo doutor dentro do cofre do quarto. No entanto, a combinação é criada por cada tripulante e não há meios de abri-lo sem saber a senha. Jenny então sugere que McGraw abra o cofre, assim como fez para roubar os outros tripulantes, e o sujeito aceita fazer isso com a condição de que seja perdoado das acusações. Lance se recusa, mas o Capitão Randolph aceita o acordo, pois essa é a única chance de acabar com o monstro de uma vez. Minutos depois, McGraw consegue abrir o cofre e o grupo coleta o frasco com tranquilizante e a pistola de dardos. Com isso, eles decidem levar a arma até o comandante e, conforme combinado, deixam McGraw ir embora. O sujeito então se apressa para alcançar um dos botes salva-vidas, mas antes de ir, ele vai até a sala de máquinas e recolhe a maleta com dinheiro. No caminho de volta, McGraw acaba se deparando com o comandante Link, que o manda deixar a mala de lado e ir até o bote. No entanto, o sujeito diz que precisa da mala de volta, mas ao pegá-la, o chupacabra aparece na porta e o ataca no pescoço. Os soldados então atiram contra o monstro, mas dessa vez eles estão usando munição com maior capacidade de dano. Graças a isso, o chupacabra enfim é ferido e foge dali, deixando um rastro de sangue no chão. O comandante Link segue o rastro e manda sua equipe se dividir para procurarem por toda a área. Isso logo se mostra uma péssima ideia, pois o chupacabra elimina mais um dos soldados, o atacando pelas costas. Pouco depois, Lance, Jenny e o Capitão Randolph chegam à sala de máquinas, onde encontram a maleta de dinheiro roubado manchada de sangue. Em seguida, eles veem McGraw caminhar em sua direção. No entanto, o ferimento em seu pescoço o faz perder muito sangue e ele não resiste. Com mais essa perda, o trio se apressa para procurar a equipe da marinha, mas encontram no caminho outro corpo de um soldado atacado pelo chupacabra. Além dele, o próprio monstro aparece diante de Lance, Jenny e Randolph, mas o comandante Link ainda está vivo e começa a arremessar granadas contra ele. As explosões fazem a pressão das máquinas subirem cada vez mais. No entanto, o comandante não se importa e apenas tenta destruir o monstro. Junto a isso, ele descarrega sua arma contra o chupacabra. No entanto, os disparos atingem o tanque de combustível, que se espalha por todo o chão. O Capitão Randolph pede para ele cessar fogo, mas logo em seguida o chupacabra parte para atacar Lance. O comandante então arremessa mais uma granada, mas antes que a explosão atinja o agente, Randolph a joga para longe. O impacto faz com que barras de ferro caiam em cima de Lance e o fogo se espalha pelo combustível no chão, incendiando
procurando o corpo do comandante Link. Tudo só vai de mal a pior, mas o Capitão Randolph tem um plano e pede pra Jenny acionar a válvula de tubulação logo à frente. Assim que ela fizer isso, Randolph puxará uma alavanca para liberar o gás pressurizado, podendo causar danos no monstro. Jenny então corre para acionar a válvula, mas ao ver Lance ainda preso pelas barras de ferro, a garota tenta ajudá-lo. Nesse momento, o monstro reaparece, mas Jenny, que parece conhecer artes marciais, desfere socos e chutes seguidos contra a criatura. Mesmo sendo mais resistente, o monstro é empurrado em direção a uma das tubulações. Então o capitão puxa a alavanca, liberando gás quente no rosto do chupacabra. A criatura grita de dor, mas logo se recompõe e parte para atacar Lance. Por sorte, ele estava com a pistola de dardos tranquilizantes e dá um tiro certeiro na cabeça do monstro. O chupacabra ainda resiste, mas o agente se solta das barras de ferro e usa um cabo de energia para eletrocutar o monstro. Com seu corpo cada vez mais ferido, a criatura fica cada vez mais fraca e o trio aproveita a chance para fugir da sala de máquinas. Entretanto, o monstro tenta uma última investida e puxa o Capitão Randolph em sua direção. Em um movimento rápido, Jenny pega um extintor de incêndio e dispara no rosto do chupacabra, o deixando desnorteado. Os três então fogem dali, no exato momento em que a pressão na sala de máquinas chega ao seu limite. Por causa disso, uma forte explosão se inicia, destruindo tudo ao seu redor, incluindo o monstro, que não consegue fugir a tempo. Com o fogo se espalhando pelo navio, Jenny, Lance e Randolph saltam em direção ao mar, onde encontram um bote salva-vidas. Graças a isso, os três estão a salvo, mas olham de longe o enorme cruzeiro afundando no mar. Apesar de ter perdido sua embarcação, o Capitão Randolph está feliz por ter conseguido salvar a sua filha e a tripulação. Além disso, o agente Lance promete lhe pagar uma bebida quando voltarem, em homenagem ao heroísmo do capitão, que salvou a todos do terrível chupacabra. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!